A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando pensamos em fronteira é o limite entre países, mais especificamente a borda dos estados. O estado é o modelo político-territorial predominante na era moderna, então é compreensível que enxerguemos a fronteira como o limite do território dos estados. Mas a fronteira tem diferentes significados, é o que chamamos de uma palavra polissêmica. Dependendo da perspectiva política ou ideológica que adotamos, vemos os estados e suas fronteiras de maneira bem diferente. Um conservador, um liberal, um neoliberal, um marxista, um anarquista, cada um terá uma visão de estado e de fronteira. Hoje a conversa é sobre a perspectiva libertária de fronteira, com base em um artigo recentemente publicado na revista Espaço Aberto da UFRJ, que está aqui na descrição do vídeo. Mas antes é preciso falar o que entendemos por libertário. Primeiro, libertário não é o que nos últimos anos tem aparecido na internet como sendo um ultraliberalismo, um capitalismo mais selvagem, profundo e ultraindividualista de extrema direita, associado a termos como anarcocapitalismo. Aliás, um dos piores termos políticos já inventados, pois junta duas concepções opostas, antagônicas. O anarquismo é anticapitalista desde seu nascimento. Apesar de os chamados anarcocapitalistas se colocarem contra o Estado, os anarquistas lutam contra o Estado a partir de baixo, dos subalternos e das classes trabalhadoras. Então, é impossível colocarmos anarquia e capitalismo no mesmo termo. Bom, o que chamamos de pensamento libertário é o campo que nasce da luta da classe trabalhadora no século XIX e que perdura até hoje nos quatro cantos do mundo de diferentes maneiras. É a guerra em duas frentes, contra o capitalismo e o Estado capitalista, por um lado, e contra as alternativas do marxismo-leninismo, de outro. Tem como meta a superação da separação estrutural entre dirigentes e dirigidos, a luta contra as diferentes opressões como raça, classe, gênero, mas colocando a classe como central numa sociedade capitalista e a autonomia como horizonte de pensamento e ação. Palavras como autogestão, autodeterminação, horizontalidade e democracia direta devem ser associadas ao pensamento libertário. O anarquismo é a principal corrente, a mais famosa do campo libertário, mas também temos o autonomismo, entre outros. Referências aqui na descrição falam mais sobre isso. E agora as fronteiras. Desde o século XIX, segundo um texto do geógrafo Federico Ferretti, que também está aqui na descrição, Élisée Reclus, o maior geógrafo de todos, não é consenso, mas para nós é o maior, já via criticamente as fronteiras estatais. Para ele, as fronteiras são produto das relações de poder desiguais, conjunturas políticas imóveis, não sendo naturais, algo natural de qualquer Estado. Se o território do Estado não é natural, mas uma construção política, tampouco é fronteira. O interessante é que Reclus teve reflexões sobre as fronteiras bastante avançadas para a época, lá entre o final do século XIX e início do XX. Em sendo anarquista, era um defensor da fraternidade universal, via uma federação universal, o projeto político-espacial do princípio federativo. Ele foi crítico dos nacionalismos e das pátrias, que aparecem como inimigas da fraternidade universal e, sob o patriotismo e o nacionalismo, as fronteiras aparecem como separação entre povos que, ao invés de cooperarem, se tornam potenciais inimigos. Então as fronteiras cumprem o papel de zona de separação e controle. Indo além, Reclus torna-se um dos pioneiros na geografia ao abordar algo que para nós, no século XXI, é comum: a securitização das fronteiras e o controle da mobilidade populacional. Veja bem nessa passagem que está na obra-prima O Homem e a Terra, publicado entre 1905 e 1909. Em nossos dias, os estados operam de outro modo e até com resultados mais funestos,
porque a linha de fronteira exerce uma espécie de hipnotismo sobre os soldados, os guardas e os policiais encarregados do cuidado de conservar os limites e as correspondências. Em todas as partes onde se tolera a existência de uma estrada, de um canal ou uma ferrovia, cada passageiro é seguido de um olhar inquisidor. Se parece suspeito, é interrogado, registrado, encarcerado como um objeto pertencente a um sargento da patrulha. Recli já falava desse hipnotismo que a fronteira causa e que poderíamos considerar uma internalização da fronteira. Enquanto separação entre os seres humanos, assim como a internalização ou naturalização da própria existência dos estados, ou do mapa do mundo dividido em estados. Recli era um entusiasta da crescente mobilidade livre das pessoas, dos valores, das ideias, de culturas e diferentes visões de mundo, fazendo com que as fronteiras se tornassem cada vez mais o que deveriam ser em um projeto federalista libertário. Regiões de transição móveis entre pessoas e suas formas de ser e estar no espaço. Outros autores do chamado anarquismo clássico falaram de fronteira ainda que indiretamente. Proudhon, por exemplo, criticou também a ideia de fronteira natural já em 1863. Bakunin, o mais conhecido militante do anarquismo no século XIX, elaborou um programa em direção a uma federação primeiramente europeia e depois mundial, avançando em alguns aspectos sobre Proudhon. As menções explícitas às fronteiras se limitam à absoluta rejeição, associando fronteira apenas às fronteiras entre estados. Outro geógrafo anarquista fundamental, Kropotkin, que avançou muito no federalismo, menciona apenas indiretamente as fronteiras, falando apenas num contexto de bordas dos estados e de divisões entre nações. Inspirado em Kropotkin, o alemão Gustav Landauer, no livro Revolução e Outros Escritos, fala sobre o que ele chama de comunidade regional. Ele defende que o sentido de comunidade sempre esteve presente na história humana e que o socialismo libertário faz é colocar esse sentido à frente de qualquer Estado. Na obra do Landauer, sob um ponto de vista geográfico, as fronteiras são zonas de transição entre comunidades regionais livremente federadas. Ele não associa fronteiras apenas às fronteiras estatais. Outro alemão, Rudolf Rocker, na obra Nacionalismo e Cultura, de 1933, fala sobre o desenvolvimento da ideia de nação como agrupamento humano legítimo. Porém, a consciência nacional é apropriada pelo Estado moderno de modo a colocar divisões entre os seres humanos. A fronteira é relacionada apenas aos Estados e, como seriam símbolos dessa divisão, devem ser destruídas. Para os dias atuais, conversei com alguns militantes de federações anarquistas da Argentina, do Uruguai e do Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, para entender o que eles pensam ou sentem pela fronteira, já que são de uma região com fortes relações transfronteiriças. É muito interessante notar que, apesar de reconhecerem a necessidade de uma crítica ferrenha à fronteira estatal, eles nutrem um sentimento positivo pela região de fronteira. Destacam a questão da mistura, do encontro entre os diferentes. Um deles chega a dizer que a fronteira é um laboratório para sua formação cultural, ao mesmo tempo que associam o sujeito fronteiriço a alguém forjado na briga, na peleia. Também destacam a fraternidade que existe entre os do lado de cá e os do lado de lá. Também falam que existem muitos pontos em comum entre as populações fronteiriças e, no caso da América Latina, as fronteiras seriam muito mais virtuais do que na Europa. São invenções dos estados, das classes dominantes. Então, temos que ver esse jogo entre a fronteira enquanto ferramenta de dominação e a fronteira enquanto lugar, com muita gente tendo um sentimento de afetividade pela fronteira. Para sintetizar, numa perspectiva libertária, precisamos confrontar a educação herdada na qual o mundo é primordialmente dividido em estados territoriais. Fronteira não significa necessariamente separação,
E também não se reduz às fronteiras entre estados, podem ser espaços de transição. As fronteiras, a partir do princípio federativo do pensamento libertário, são regiões móveis de transição entre pessoas, ideias, valores, modos de ser e estar no espaço, pontos de convergência e de valorização da alteridade, regiões sempre negociadas livremente entre as diferentes unidades territoriais. As fronteiras são também frontes da autonomia, sejam as fronteiras do território curdo em Rojava, ao norte da Síria, seja as fronteiras dos territórios zapatistas ao sul do México, seja as fronteiras de territórios ocupados por sem-teto nas grandes cidades ou por sem-terra no campo brasileiro, ou mesmo as fronteiras de territórios indígenas retomados ou autodemarcados, frontes da construção de uma sociedade basicamente autônoma. Então, pensar a fronteira em uma perspectiva libertária também é enxergar a beleza do encontro entre diferentes não desiguais. É ver espaços ricos de transição e mistura que produzem anticorpos contra qualquer tipo de territorialismo. Inscreva-se no canal do NEPES, siga-nos no Instagram, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica nessa época de negação da ciência, obscurantismo e ataque às universidades públicas.